Eu acho que, de facto, a imigração entrou portas adentro, mesmo do debate português, não é? No debate português, em parte, está a ser provocada por nós estarmos a assistir a uma transformação daquilo que era o habitual perfil das migrações em Portugal. Nós éramos um país que emitia imigrantes, não que recebia imigrantes. Isso está a alterar-se e alterou-se muito rapidamente, sobretudo nos últimos anos pós-pandemia, com alterações que são já do domínio praticamente do demográfico e com um país que tem muitos sinais de não estar a ser capaz de lidar com isso, designadamente naquilo que respeita aos serviços públicos enfim, quanto mais não seja dar papéis, não é? Tratar dos papéis. Portanto, mas sem entrar nessa discussão, que já falámos dela várias vezes, eu gostava de referir um pouco o que me parece ser um exagero de parte a parte. O que é que eu noto? Quer dizer, noto que a imigração, por razões que já veremos melhor, tornou-se de facto um cavalo de batalha de partidos mais à direita, sobretudo partidos radicais de direita. Foi por aí que muitos deles começaram a crescer, por essas oposições, mas alguns começaram a crescer, entretanto chegaram aos governos ou estão em vias de chegar. O caso da Holanda é porventura o mais evidente, porque é o partido que começou por aí, está agora em primeiro lugar, ficou em primeiro lugar nas eleições e está a entrar para o governo. Mas há a França, que não ficou ainda em primeiro lugar nas eleições, mas pode acontecer nesta eleição europeia. Há a subida, enfim, de um partido que, entre estes, porventura, será aquele que mais nos perturba, que é o AfD alemã, portanto, a alternativa para a Alemanha na Alemanha. Mas há mais casos, eu não vou entrar a falar desses casos todos. Agora, há uma espécie de reação simétrica, que eu diria que em muitos aspectos quase me parece suicidária, não apenas daquilo que era habitualmente a esquerda radical, mas também da esquerda mais tradicional, da esquerda moderada, da esquerda centrista, do centro-esquerda. E que eu noto em algumas alturas, quer dizer, eu andei a ver algumas coisas que foram ditas, por exemplo, na nossa campanha eleitoral. Por exemplo, o PCP quer a dissolução do Frontex. O Frontex é o sistema que a Europa tem de controle de fronteiras. Não sei bem o que é que eles querem em vez disso. O PAN tem uma proposta que eu acho, enfim, nem sei bem o que significa, que é permitir que os imigrantes que cheguem beneficiem de um sistema de renda gradual, o que dá a ideia que eles teriam na habitação um sistema privilegiado, preferencial, relativamente a quem já vive na Europa, mesmo outros imigrantes que já vivam na Europa. O LIVRE fala em vistos climáticos e em refugiados climáticos. Eu já falarei um bocado melhor da diferença entre refugiados e imigrantes, que me parece muito importante. Catarina Martins acha que a única coisa que precisamos é de regularizar. A Marta Temido, no outro dia, teve um momento, numa entrevista, salvo erro, já não sei em que canal de televisão foi, em que disse que, na perspectiva dela, não devia haver barreiras físicas, muros, enfim, arames, portanto, barreiras de rede em Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla são as duas cidades espanholas no norte da África, e sabemos que quando não é quando elas estão em baixo, é mesmo quando estão em cima, de vez em quando são, o termo correto é atacadas por vagas de imigrantes, não há forma de os conter. E ela achava que, em vez de haver isso, a única coisa que devia haver era canais para triar as pessoas que chegavam. É uma ideia, é quase lunático, não se tem ideia do que é que isso representa, do que é que se passa naquelas fronteiras. De alturas, as crianças são usadas como forma de forçar, às vezes, a passagem. Portanto, há coisas que não se tem bem noção. Portanto, eu creio que esta ida para um lado e para o outro, portanto, há aqui uma espécie de extremismo, porque ao mesmo tempo também assistimos a algo que se passou na Alemanha, uma reunião que foi em Potsdam, salvo erro, secreta, com um projeto de deportar imigrantes que já tinham, mas deportar assim às centenas de milhares ou aos milhões de imigrantes que já estão na Europa, desde que não fossem, não sei bem, tivessem as características certas. Portanto, há aqui muitas questões que são perturbantes, mas que de repente, de facto, entraram no nosso debate. E, portanto,
eu creio que é necessário ter consciência de algumas coisas. A primeira questão, a imigração é um fenómeno, não se para com as mãos, não se para. Portanto, ela vai estar aí, ou melhor, a pressão da imigração não se para. Portanto, mas, no entanto, não quer dizer que nós tenhamos que achar que a única resposta é deixá-los vir, por assim dizer. E daí a importância da diferença entre imigração e refugiados. E depois, se isto é uma realidade, há outra realidade que também não pode ser ignorada. É que a imigração causa tensões nos territórios que recebem imigrantes. Portanto, não há volta a dar a isso. É histórico, também sabemos que sempre aconteceu. Portanto, tentar reagir aos problemas com apenas ponto de vista, seja ele um ponto de vista mais nativista, isto é nosso, não venham para cá outros, ou isto, temos que ser humanistas, vamos receber todos, são posições que politicamente são complicadas, são, na minha perspectiva, ambas alguma forma de ignorar a realidade, e todas as formas de ignorar a realidade, no limite, se tornam extremistas. Pronto, sejam de um lado ou do outro. Bem, mas primeiro começando por uma questão que me parece relevante, que é imigração e fluxo de refugiados. Eu vejo muitas vezes referir que nós devíamos tratar os que cá chegam como tratamos os ucranianos, que se fugiram da guerra da Ucrânia. E muita gente dizer, é um bom exemplo, a Europa portou-se tão bem. Calma, é que não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa por serem diferentes. Não é a mesma coisa porque há um problema de diferença de origem. E aí é que nós temos que colocar a questão. A definição, hoje há um artigo no Público da Maria João Valente Rosa sobre o que é imigrante ou não, e ela basicamente dá uma definição técnica, mas ela diz que um imigrante é aquele que se mexe, basicamente, que vai e vem, não é? Portanto, é preciso apenas uma questão de períodos, não é? Um turista não é um imigrante, e, portanto, até os portugueses que regressam dos estrangeiros são imigrantes, porque mudaram de país. Pronto. Sim. Mas não são imigrantes do ponto de vista da percepção, porque são portugueses, são pessoas que já cá tiveram, pronto, e que saíram e voltaram e tal. Portanto, há uma questão técnica, depois há uma questão de percepção. Mas a grande diferença com os refugiados é que nós temos migrantes que mudam de país porque têm aspirações, no essencial, económicas, às vezes podem ser outras, mas no essencial, económicas. Quer dizer, os nossos emigrantes, aqueles que saem neste momento, e sabemos que são muitos, não estão a fugir de Portugal. Não podem chegar ao Reino Unido ou à Suíça e dizer estou a ser perseguido. Não, são pessoas que vão à procura para o Reino Unido ou para a Suíça ou para outro país qualquer de melhores condições de vida. Como mesmo aqueles que fugiram no tempo da ditadura, não fugiam porque estavam a ser perseguidos. Houve uma pequena minoria que eram refratários ou desertores da guerra colonial. Mas é uma pequeníssima maioria, a esmagadora maioria, eram migrantes económicos. Até saltavam a fronteira, passavam a fronteira clandestinamente, assalto, como todos nós já ouvimos contar histórias, mas iam porque cá havia uma pobreza imensa, sobretudo no mundo rural. Ora bem, e por isso é muito diferente de dizer assim, de repente recebo refugiados que fogem de uma guerra, seja ela na Ucrânia, que é a mais conhecida, seja ela na Síria, mas a última grande vaga de refugiados na Europa foi por causa da guerra na Síria. Outra coisa é achar que aqueles que chegam às praias da Líbia ou às praias da Tunísia e que andam à procura de um barco para atravessar para a Europa são refugiados. A maioria não são migrantes económicos. Pode haver um ou outro refugiado, pode haver questões de pessoas que são perseguidas por isto ou por aquilo, mas não é a esmagadora maioria. E a sua própria integração em Portugal depois ocorre de maneira diferente. Eu julgo que já contei aqui, eu há pouco tempo estive em Sintra, no Conselho, fui convidado para ir à apresentação de um pequeno livro sobre histórias de refugiados, portanto, que tinham sido acolhidos numa casa que a Cruz Vermelha de Sintra tem e onde acolhe refugiados. E aquilo que na altura, eu depois até falei sobre isso na intervenção que fiz, o Presidente da Câmara de Sintra disse: nós somos o concelho do país com mais imigrantes
15% da população, talvez mais no concelho de Sintra, coisa que não achei estranho, mas depois quando falou das famílias de refugiados, falou em 130 ou coisa assim do género. Portanto, a esmagadora maioria dos das pessoas que não nasceram em Portugal e que, portanto, podem ser consideradas imigrantes que vivem no concelho de Sintra, como viverão em Portugal, são pessoas que vieram para Portugal à procura de oportunidades económicas. Sejam elas brasileiras, angolanas, cabo-verdianas e agora também do Indostão, portanto, paquistaneses, do Sri Lanka, nepaleses, indianos. Nós vemos-los por aí, portanto, convivemos com eles todos os dias. A maior parte deles, de facto, vieram nessas condições. São muito diferentes das pessoas, dos refugiados que estavam nas tais casas, que chegaram a Portugal muitos deles miúdos, passando por vários campos de facto de refugiados no caminho, vindos ou do Irão ou do Afeganistão, sozinhos e fugidos de facto de uma situação extrema, como designadamente é a situação no Afeganistão, onde alguns deles tinham chegado. Não são as coisas semelhantes. Há às vezes uma tentativa por parte designadamente das associações que podem ter muito boa intenção, mas que às vezes agravam o problema em vez de solucionar, e designadamente de advogados que fizeram vida disto, de transformar os migrantes económicos em migrantes em refugiados. E agora, pelo que eu percebi, até pelo que eu dito na campanha, aqueles que não deixam de ser migrantes económicos porque fogem de uma situação de fome ou de uma situação de dificuldade por causa das alterações climáticas, passar a designá-los como refugiados climáticos. Portanto, não podemos tratar as coisas da mesma maneira porque estamos a falar inclusivamente de ordens, de comportamentos e magnitudes dos problemas que são totalmente diferentes. Muitas vezes o refugiado é alguém que chega com vontade de regressar mal tenha oportunidade. O migrante não. Portanto, o imigrante, tecnicamente o refugiado também é um imigrante porque também mudou de país. Do ponto de vista de coisa. Mas o imigrante económico não, o imigrante económico vem para ficar, chamar a família que se puder, como os portugueses fizeram, é um bocado o espelho, digamos, o outro lado do espelho daquilo que nós próprios fizemos. E nós vimos isso com os ucranianos. Eu não sei, não tenho estatísticas, não consegui encontrá-las sobre quantos chegaram e quantos já regressaram à Ucrânia depois de terem chegado. Nós próprios temos uma reportagem, um filme que fizemos aqui, um vídeo muito interessante, conta a história de uma mãe e um filho que chegaram, foram muito bem acolhidos e mal puderam, regressaram outra vez à Ucrânia. A mesma coisa se passou com muitas das pessoas, enfim, aí terá sido mais difícil regressar, mas muitos mesmo assim regressaram à Síria. Portanto, aí era mais difícil o regresso. Mas um jovem que tenta saltar o muro em Ceuta ou Melilla, um jovem que tenta atravessar, um jovem, às vezes menos jovens, que tentam meter-se num daqueles barcos quase suicidas que tentam atravessar o Mediterrâneo ou tentam ir e lançar-se à água, a ver se tem um barco para apanhá-los e depois os colocam numa praia europeia. Portanto, são pessoas que não têm ideia, não têm vontade nenhuma de regressar e não estão à espera que haja uma mudança de regime. Mesmo, por exemplo, muitos brasileiros, nós temos muitos brasileiros que vieram na primeira década deste século, quando houve a crise económica, de repente houve dificuldades em Portugal, isso coincidiu com um boom económico no Brasil, portanto voltaram ao Brasil. Agora as coisas no Brasil estão outra vez um bocado feias, muitos deles estão a voltar para Portugal outra vez, portanto este vai e vem, não tem nada, nenhum deles perseguidos políticos, não há perseguidos políticos no Brasil, não é? Quer dizer, que eu saiba. Embora tenhamos, não sei se têm essa ideia, há muitos brasileiros que vieram no tempo em que Bolsonaro era presidente porque não se sentiam bem políticos. E há muitos a vir agora porque não se sentem bem com a presidência de Lula da Silva. Mas isso é uma opção, deles. Há pessoas que saíram dos Estados Unidos porque não gostavam do Trump. Ou pessoas que saíram dos Estados Unidos, sei lá, porque não gostam de outro presidente qualquer. São refugiados políticos. Quer dizer, eles podem se autodesignar como tal, mas ninguém os perseguiu, não é? Quer dizer, não se sentem bem, pronto, gostava de ganhar mais dinheiro, gostava de viver com outra pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, portanto não os podemos considerar exilados, refugiados, porque o refugiado, de facto, é alguém que está numa situação de grande fragilidade, que vem a fugir de uma situação, em algumas situações pode ser uma catástrofe
Não é obrigatoriamente só ser uma guerra. Pode ser uma guerra, podem ser perseguições políticas, podem ser perseguições que têm a ver com, por exemplo, orientação sexual, porque há alguns países que perseguem pessoas por causa da orientação sexual, podem ser pessoas que são perseguidas por causa da sua etnicidade, também acontece, mas depois pode haver um vulcão, pode haver uma cheia, pode haver uma situação anormal que gera um fluxo de refugiados. E às vezes essas pessoas saem e regressam-se porque a sua mentalidade é poder regressar ao seu país. Mesmo eu até um migrante económico é de facto diferente. Eu acho que esta distinção deve ser feita. Porquê? Porque o refugiado de facto cria em quem recebe uma obrigação, que é tentar ajudar. Pronto, aí de facto eu diria toda a humanidade do mundo para pessoas que se encontram, às vezes perderam tudo, às vezes estão desvalidas, às vezes nós temos alguma obrigação de ajudar. Quer dizer, é evidente que nós não podemos ajudar o mundo todo, mas temos alguma obrigação de fazer um esforço. É diferente quando chega um migrante económico que vem à procura de uma oportunidade de vida. E aí entram em consideração outros fatores. Fatores que, enfim, muitas vezes são puramente económicos, não é? Portanto, há oportunidades, fazem falta, neste momento em Portugal fazem falta. Há oportunidades para eles, às vezes não há mesmo quando fazem falta, porque às vezes podem não estar a chegar aqueles que fazem falta, podem estar a chegar outros que farão menos, estou a falar do ponto de vista económico, não estou agora a falar de outras, fazer nenhum outro tipo de consideração. Mas achas que faz sentido condicionar a entrada de imigrantes a um visto de trabalho? Na minha perspectiva faz sentido, porque isso permite, há muitos países que fazem isso, vamos lá ver, os países que em alguns casos há séculos, lidam com temas de imigração, são países de imigrantes de alguma forma, muitas vezes têm esse mecanismo. Canadá, por exemplo, Austrália é muito exigente. É muito exigente. Eu já tive amigos meus que foram imigrantes na Austrália. Portanto, tenho um amigo meu que neste momento quer a nacionalidade australiana, é casado com uma australiana e só vai conseguir isso não sei daqui a quantos anos. E se é quem eu penso, é hiperqualificado. Exatamente, é hiperqualificado. Pronto, não é assim uma coisa que seja fácil, digamos assim. Portanto, bem, ele também já não está na idade de trabalhar muito mais, não é? não se mudaria por causa disso, era mais para a reforma. Portanto, independentemente disso, nós temos, de facto, muitas situações, e depois há outro lado, e é esse lado que eu gostaria também de chamar a atenção. Se é verdade que a imigração sempre ocorreu, sempre houve movimentos de população, quer dizer, vamos lá ver. Se formos ao princípio dos princípios, todos os que chegaram a Portugal depois dos neandertais são invasores. Porque nós sabemos, quer dizer, é ler as histórias da criança do Lapedo, que até houve depois intercruzamento e tal, mas quem estava primeiro foram os neandertais. Depois é que veio o Homo sapiens e expulsou de cá quem cá estava antes. De cá e do resto da Europa. Mas depois foram vagas e vagas e vagas e vagas e vagas e vagas e vagas. Às vezes eram invasores no sentido tradicional do termo, não é? Outras vezes eram apenas pessoas que chegavam, portanto, e que se movimentavam por todo lado. Portanto, isto faz parte da história da humanidade. E não acabou nem vai acabar, porque nós temos neste momento um gigantesco desequilíbrio, mas mesmo gigantesco, entre aquilo que é a demografia da Europa, que se não houver injeção de pessoas fora da Europa, é para diminuir a população, com um continente ao lado, enfim, a sul, que é a África, que está em explosão, mas em explosão absoluta. Portanto, o número de habitantes de África está a crescer a um ritmo que não se sabe quando vai parar. A África pode, daqui a não muitas décadas, ter tantos habitantes como a Ásia, que é uma coisa que só dizer isto desta forma é absolutamente aterrador. Quer dizer, provavelmente não vai acontecer, mas manterem-se as atuais perspectivas. Reparem, a Ásia é o continente da China e da Índia, não é? Cada um deles com mais de 1.000 milhões de habitantes. E, de repente, podemos ter países em África com tantos habitantes assim também. Com que recursos? Com que economia? Ninguém sabe responder. Os recursos são imensos, o problema é que não há economia. Não, mas os recursos do que diz respeito, por exemplo, à capacidade de produzir alimentos não são imensos. Depende são mais dos limitados. Países.
Mas está bem, depende dos países, estou falando do continente como um conjunto, não é? Nós sabemos que há muitos países, a Ásia é beneficiada nesse aspecto, tem muitas regiões muito produtivas, mas não se passa o mesmo com a África, não é? Portanto, há aqui várias questões. Seja lá como for, a pressão do Sul sobre o Norte, de África sobre a Europa, não vai acabar. Não vai acabar, vai continuar. Agora, o problema, e é aquele ponto que eu às vezes receio, o problema é que se o fluxo for demasiado grande, os equilíbrios sociais e políticos na Europa podem romper-se. E aí a democracia no limite pode estar em causa. Portanto, eu fui buscar aqui um livro que eu estava ontem a investigar sobre isto e depois lembrei-me, eu já li qualquer coisa sobre isto. Portanto, o livro chama-se Quem é que nós somos? Who You Are, e é de um autor muito conhecido e muitas vezes polémico. Estou a falar de Samuel P. Huntington. Ficou conhecido sobretudo por 2 livros. Este não. Este é o último livro dele e já falo dele. Os 2 livros que ele ficou conhecido foi A Terceira Vaga Democrática, porque ele era a terceira vaga de democratização no mundo. Portanto, no tempo em que a democracia parecia estar a explodir e a tornar-se a regra no mundo todo, e essa terceira vaga tinha sido iniciada por Portugal. Portanto, nós portugueses demos atenção a esse estudo. Depois Portugal, Espanha, Grécia, e depois terminou com a queda do muro e a implosão do comunismo. Depois tem um outro livro que se falou imenso quando foram as Torres Gêmeas. O livro tinha sido uns anos antes, que é O Choque das Civilizações, Clash of Civilizations. E este livro falou-se menos, ele já é um livro de final de vida, mas que é um livro muito interessante, que é sobre a identidade americana. E os desafios que essa identidade, as pressões sobre a qual ela, portanto, isto é de 2004, tem 20 anos, está a ter pela alteração da demografia americana devido ao fluxo, sobretudo, de mexicanos, mas aquilo que eles chamam latinos, portanto, porque não é só mexicanos, e que trazem elementos, e atenção, o que eu vou dizer aqui é um bocadinho diferente. A gente na Europa está habituado a lidar com uma religião diferente, que é o Islão. Nos Estados Unidos, a religião diferente é o catolicismo. Portanto, para nós é a nossa religião. Ainda no século XIX, quando começaram a chegar italianos e irlandeses, vagas de italianos e irlandeses aos Estados Unidos, houve xenofobia anticatólica. Aliás, na altura, muito centrado no Partido Democrata, que hoje é um bocadinho ao contrário, mas pronto, era outro tempo. Houve candidatos presidenciais que fizeram campanha. Portanto, essas coisas estão sempre a regressar. Há sempre ciclos nisto. E na altura era os papistas, não é? Aqueles que obedecem ao Papa, que vêm agora querer mandar em nós. Pronto. Agora a questão é diferente. Porque ele aqui, enfim, vai um bocadinho à questão das referências éticas e da relação das referências éticas com o capitalismo e com o espírito americano e com a capacidade dos americanos de vencerem na vida e empreenderem e pronto. E o capitalismo americano, enfim, vai por aí adiante. O sonho americano. O sonho americano. O sonho americano, essas coisas todas e a diferença, como apesar de tudo, os imigrantes latinos estavam a integrar. Isto foi feito, foi muito visto como um livro conservador, digamos assim, porque ela achava que havia desafios à identidade americana. Curiosamente, mais ou menos na altura, houve um outro livro escrito por uma pessoa até de origem portuguesa, um politólogo chamado Rui Teixeira, que achava que, portanto, eu até assisti uma vez a uma conferência dele em Washington, em que ele achava que havia esta alteração demográfica ia criar uma maioria permanente dos democratas, porque os latinos tendiam a votar democrata. Enganou-se. Ele agora tem textos recentes, penso que no Washington Post, um texto grande, e está para sair um livro em que ele diz isto falhou, porque os latinos, de repente, por causa das raízes católicas, em parte, começaram a votar conservador, portanto, no caso dos Estados Unidos, republicano. Portanto, isto nunca é bem aquilo que às vezes os cientistas sociais e políticos vão definindo. Mas aquilo que eu achei interessante neste livro, que é de 2004, é que eu ontem estava a ler uns bocados e vi, isto quase que diz... Ele fala aqui de que há uma ruptura entre o povo e as elites e que essa ruptura pode dar origem a movimentos políticos, nomeadamente nativistas brancos, e a movimentos políticos que não sabem onde é que levam.
12 anos depois deste livro, Trump foi eleito. Portanto, eu lembro que na altura, quando este livro saiu, falou-se um pouco também em Portugal, o Louçã, por exemplo, criticou muito e dizia muito mal do Huntington, também por causa da discussão sobre o choque das civilizações. Bem, isto para dizer o quê? Para dizer que quando há alterações que podem chegar a, que são muito significativas, porque quando estamos a falar de 10% da população, 15% da população, em alguns casos 20% da população, ter uma origem e referências culturais diferentes, isso quase inevitavelmente entra em choque, mesmo que não haja o choque pelo emprego, mas quase inevitavelmente entra em choque com a população residente e, portanto, quer dizer, não aconteceu, como eu referi, não aconteceu agora. Eu referi um exemplo dos Estados Unidos, século XIX, com a chegada de imigrantes italianos e irlandeses. Pronto. Eu acho que achar que isso tudo deve ser ignorado, que é apenas um problema de integração, quando muitas vezes uma das dificuldades não é ter mecanismos para integrar as pessoas, é as pessoas disponibilizarem-se para ser integrados. É uma das coisas que ele refere aqui precisamente. Ele refere que, por exemplo, os latinos faziam menos casamentos mistos, tinham menos tendência para aprender rapidamente o inglês, e coisas desse género. Agora, nós sabemos que na Europa há comunidades imigrantes onde essa dificuldade é muito maior ainda. É muito maior ainda, por muito esforço que façam os residentes. E, portanto, se pensa que se pode... Portanto, isto é uma questão que tem a ver com equilíbrio. E, de alguma forma, desse ponto de vista, o Pacto das Migrações, finalmente chego lá, eu tenho que acabar, o Pacto das Migrações tenta responder a isto com equilíbrios. Foi muito difícil chegar a ele, e como é natural, não há soluções perfeitas, não é? Portanto, basicamente, o que é que esse pacto estabelece? Estabelece um mecanismo mais rigoroso de controle de entradas, que muitas vezes tem um aspecto desagradável, que é tentar, porque isso politicamente é explosivo, tentar que esse controle seja feito antes da própria entrada. Por exemplo, a Itália fez agora um acordo com a Albânia para criar na Albânia campos para onde são conduzidos os imigrantes que sejam recolhidos no Mediterrâneo e onde eles são triados precisamente para separar os que são económicos dos que são refugiados. Portanto, ora, só este facto levanta logo, imaginas, muitos problemas, porque não chegam só adultos. Quando nos debates falavam, vão prender crianças. Não, as crianças ou são separadas das famílias. As crianças, na maior parte dos casos, não são separadas das famílias. Ou são separadas das famílias, ou se não são separadas das famílias... Vêm sozinhas. Não, exemplo, há crianças também que chegam sozinhas. Que chegam sozinhas, sim, por exemplo. Também não diria que seja a maior parte dos casos. Na Tunísia, nós não vemos isso, porque pagamos ao governo da Tunísia para parar os migrantes. Mas na Tunísia, neste momento, estão 1.500 crianças. Sim, mas não vêm com as famílias. A situação da Turquia é muito parecida. Um dos problemas que a Europa tem é que, como não há Estado na Síria, a Síria está descontrolada. Portanto, esses são um bocado os problemas. Portanto, há aqui algumas questões que é, se elas chegam sozinhas, a triagem é uma, mas se elas chegam com família, o que é que se faz? Separa-se da família para a criança entrar e a família fica no campo à espera de ser processado, e o processamento tem que ser rápido agora, há limites no tal pacto para o processamento ser rápido. Se fica no campo, vamos chamar isso uma prisão. Se a criança fica com a família, quer dizer, este dilema há em todas as fronteiras. É um dos dilemas também americano, na fronteira do México. Também há este problema das crianças e das famílias. Pronto, mas esta é uma das decisões. Como é que se faz antes de entrar? Procurar, de alguma forma, controlar os fluxos. Não é fácil controlar os fluxos, não é? Vemos a Inglaterra não está a conseguir, por exemplo, e está protegida, entre aspas, pelo Canal da Mancha. E depois, a outra questão tem a ver com a obrigação de não serem só os chamados países da linha da frente, aqueles que têm fronteiras exteriores da União Europeia, que é onde chegam os refugiados a tratarem do assunto, mas todos os países. Portanto, haver aqui uma distribuição, uma solidariedade, o que também tem um problema, porque, por exemplo, países ricos podem pagar, não sei quanto é 20 mil euros, ou o que é, ou 15 mil euros por cada um que não recebe, para não receberem, não é? Portanto, para eles não se calhar é um problema menor do que recebê-los. Portanto, há aqui muitos equilíbrios, mas apesar de tudo há um acordo. E desse ponto de vista eu achei é positivo.